pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal e mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lisk. Lisk significa Long Island Serial Killer. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos, esses assuntos sejam mais discutidos, e hoje eu finalmente posso falar alto. Outra coisa que eu sempre faço é listar os gatilhos antes de começar a falar sobre um assunto, e no vídeo de hoje o assunto mais predominante é a prostituição. Então, se você tem algum gatilho com prostituição, por favor, tome cuidado. Existem várias outras coisas ruins, é claro, que acontecem nessa história, mas é difícil saber qual escolher para listar como gatilho. Então vamos com calma, entendeu? O vídeo vai ficar longo, é a primeira parte, tem outra parte que vai vir amanhã, então vamos com calma. Como eu disse, Lisk significa The Long Island Serial Killer, ou seja, o assassino em série de Long Island, ou o assassino da praia Gilgo. É uma história confusa, tem muitos nomes para lembrar, então, como eu disse, vamos com calma. Tudo começou com o desaparecimento de uma mulher chamada Shannon Gilbert. Shannon vivia em Jersey City e ela havia passado uma infância bem complicada em vários lares adotivos e ela se tornou uma mulher muito ambiciosa. Ela queria trabalhar e ter uma vida boa e ela sonhava em ser cantora. Ela trabalhou em vários lugares como garçonete, recepcionista, enquanto ela fazia faculdade à distância. Ela tinha o objetivo de se mudar para Nova York e ser uma cantora famosa, mas com o tempo isso foi se provando ser um objetivo bem difícil de alcançar. Ela vivia com um namorado, Alex Diaz, e ele concordava que se ela quisesse seguir os seus sonhos, ela tinha a fazer o que ela achasse que fosse preciso para seguir esses sonhos. Ele apoiava ela dessa maneira. A Shannon, ela precisava de dinheiro, então ela decidiu trabalhar ainda mais. Ela já trabalhava meio período como garçonete, meio período como recepcionista e estudava à distância. Mas ela resolveu trabalhar com mais uma coisa, ela resolveu se tornar acompanhante. Ela esperava que fosse algo temporário, ela queria economizar ao máximo para poder se mudar. Ela se afiliou a um grupo de prostitutas chamadas Lace Party Girls, porém elas foram presas. Então ela acabou tendo que mudar a sua rota, mas ela ainda queria trabalhar nesse mesmo ramo. Então ela começou a trabalhar sozinha, usando um site chamado Craigslist, que é um site de anúncios norte-americanos. É tipo um OLX, só que anônimo e fica na América do Norte. Como é que eu posso dizer? As pessoas anunciam qualquer coisa lá. Pode anunciar desde o que estão vendendo, entendeu? Ou trocando produtos, serviços. Lá tem de tudo. Tem desde prostituição e drogas até adoção de filhotes ou pessoas vendendo uma bicicleta, sabe? Tem de tudo nesse site. E funcionou pra ela. Ela tinha um pouco de medo de ser perigoso, ela ir sozinha para os lugares, né, encontrar homens estranhos, não pagassem ou qualquer coisa assim. Então ela contratou um motorista que também era meio que um segurança. O nome dele era Michael Pack. E ele era pago toda noite pelo serviço que eles faziam, né? Se ela ia a mais lugares ou a menos lugares, ele recebia o equivalente. E ele a levava até o local, esperava no local e levava ela de volta pra casa. E além disso, se ela precisasse de ajuda pra se defender, qualquer coisa assim, ele cuidava dela. Na madrugada do dia 1º de maio de 2010, quando um cliente contratou a Shannon, o nome desse homem era Joseph Brewer. Ele morava em Long Island, a 2 horas de onde a Shannon morava. Mesmo assim, ela concordou com o cara, eles combinaram um preço, ela foi e o Michael levou ela. 2 horas de viagem. O Joseph Brewer, ele vivia em Long Island, em Oak Beach, com a mãe. É uma área fechada, com portões, e a Shannon chegou às 2 horas da manhã e deixou o Michael esperando no carro. Lá pelas 2h55 da manhã, houveram 5 ligações telefônicas feitas entre o Michael e a Shannon, porque aparentemente ela estava pedindo para ele pegar alguns itens de higiene na farmácia para ela, só que ele não conhecia o lugar e ele não sabia onde é que ficavam as farmácias 24 horas e a internet não era a mesma coisa naquela época, né? Era 2010. Então, como ele não conseguia o lugar e o trabalho dele era cuidar dela, ela estava lá dentro com o Joseph, ele não ia deixar ela lá sozinha, então ele se recusou. Ela também não insistiu muito
e ficou por isso mesmo. Às 4h30 da manhã, o Joseph Brewer apareceu falando pro Michael que a Shannon estava causando problemas e que ele queria que ela fosse embora. Ele literalmente estava pedindo pro Michael tirar ela da casa dele porque ela estava fazendo besteira, estava causando problemas. Ok, o Michael foi até lá e encontrou ela abaixada atrás do sofá, ligando pra emergência e dizendo: eles querem me matar. Literalmente ela estava com o celular dela falando: eles querem me matar. Assustadíssima. Essa ligação foi realmente feita, ela nunca foi publicada para as pessoas, mas ela foi feita. E a Shannon ficou na linha com a atendente durante 23 minutos. Quando ela viu o Michael entrando pela sala, viu a porta aberta, ela se levantou e saiu correndo da casa. Ela estava realmente muito assustada. Estranhamente, ela não entrou no carro do Michael, o que você esperaria que ela fizesse. Michael era o contato dela, o amigo dela, estava ali pra protegê-la, mas não, ela não entrou no carro dele, ela simplesmente continuou correndo e pedindo ajuda pra pessoas aleatórias. Era 4h30 da manhã, ninguém ainda tinha acordado, então a maioria das pessoas estava com a porta de casa trancada. Bom, essa foi a história contada pelo Joseph e pelo Michael. Gus, um dos vizinhos do Joseph, que acorda bem cedo, ele tinha 75 anos na época, ele ouviu gritos e foi ver o que estava acontecendo. A Shannon estava pedindo socorro. Ele pediu pra ela sentar e disse que ele ligaria pra emergência, mas ela tava ali com o celular, literalmente ainda falando com a emergência. E quando ele foi pegar o telefone, ela simplesmente levantou e saiu correndo de novo, muito assustada, e ainda não sabemos o porquê. Gus também viu o Michael procurando por ela na rua e ele podia ver ela se escondendo atrás de um carro. O Michael perguntou pra ele se ele viu alguém na rua enquanto a Shannon se escondia, e ele disse que chamou a polícia, foi tudo que ele falou. E o Michael respondeu: você não devia ter feito isso. E continuou procurando por ela. Ela continuou fugindo rua abaixo, o Michael não a viu mais, e ele tava bem irritado de ter que bancar a babá, mesmo esse sendo o trabalho dele, basicamente, né? O trabalho dele era bancar a babá. Ele não conseguiu encontrá-la e simplesmente foi embora. Ele achou que ela não quisesse dar o dinheiro de volta pra ele, a parte dele da noite, sabe? Ele achou que ela não queria pagar e simplesmente foi embora. Foi isso. Deixou a mulher lá sozinha e foi embora. Não é problema meu, sabe? Foi embora. A Shannon continuou correndo rua abaixo e desapareceu, como eu disse. 2 dias depois, ela foi dada como desaparecida pelo namorado. A princípio, o Alex achou que ela só estava passando a noite com clientes e trabalhando, já que ela trabalhava o dia inteiro quase e fazia faculdade à distância e ainda fazia esse emprego como prostituta. Ele achou que ela não aparecia em casa porque simplesmente estava trabalhando. Quando ele percebeu que ela não voltava faz tempo, ele falou com o Michael. O Michael falou que ela sumiu naquele dia e ele achou estranho e resolveu chamar a polícia. Mas ele também falou com o Joseph, sem estar com a polícia junto, né? O cliente, o Joseph, e ele o convidou para entrar em casa. Conversou, contou toda a história, se ofereceu para ir até a delegacia da cidade dele, né, que é outra cidade, 2 horas de distância. Eles foram e os policiais de lá não levaram o caso a sério. Eles disseram que ela devia estar louca de drogas e provavelmente voltaria para casa logo. Ela já estava desaparecida há quase 2 dias. Quanto mais tempo uma pessoa fica desaparecida, pior. Outra coisa que os policiais da cidade de Long Island disseram é que ele devia ir para a polícia de Jersey City. Ele já tinha conversado com a polícia de Jersey City. Ela desapareceu em Long Island, então esse caso devia ser tratado em Long Island. O Alex voltou lá mais 3 vezes naquela semana para procurar por ela. E nada, ninguém encontrava, ninguém sabe onde ela estava. Uma vez, um tal de Dr. Hackett, e lembrem-se desse nome, Dr. Hackett conversou com ele, anotou todos os detalhes do desaparecimento dela, porque falou que ia ajudar nas buscas. Porém, o Alex não sabia quem era o Dr. Hackett, só conversou com ele na rua, encontrou ele na rua, e ele não sabia que o Dr. Hackett, 2 dias após o desaparecimento da Shannon, quando o Alex ainda não tinha ido até a polícia, dia 3 de maio, a mãe da Shannon recebeu um telefonema do Dr. Hackett. Peter Hackett, ele literalmente se apresentou pra ela. Ele perguntou se a Shannon estava em casa, e a mãe dela disse que ela não mora com a mãe. E ele relatou que administrava uma casa para moças sem teto, e que a Shannon esteve lá na noite em que desapareceu. A mãe dela ficou tipo: tá, eu não sei de nada, ela não mora comigo.
Ela não fala comigo. Pois é, mas aí quando a polícia disse que a Shannon realmente estava desaparecida, né, pra mãe dela, ela relatou isso, que ela ficou preocupada. Até aquele momento ela não tava preocupada, porque ela não sabia nem que a filha estava sumida de verdade. Esse fato de que o Dr. Hackett ajudou a Shannon foi confirmado por um vizinho dele que viu a Shannon assustada pedindo ajuda na casa do Dr. Hackett. Mas ninguém entende o porquê de quando o Alex falou com ele fingiu que não conhecia a Shannon, fingiu que não sabia do desaparecimento dela. Quando a mãe perguntou, nessa mesma ligação, quando a mãe perguntou onde ele tinha conseguido o número da casa da mãe, ele disse que é porque a Shannon literalmente deu o número da casa da mãe como contato para emergências. Ela preencheu todo o formulário e colocou o número da mãe, o que é muito estranho. A mãe dela mesma achou isso muito estranho, porque elas literalmente não se falavam. Elas não tinham esse contato bom. A Shannon passou a vida toda em lares adotivos, a mãe não era boa pra ela e ela sabia disso. Elas não tinham um bom relacionamento. E até hoje não se sabe ao certo como esse encontro do Peter Hackett com a Shannon aconteceu, mas sabemos que aconteceu, né? Tem coisa aí. Quando foi questionado pela polícia, o Dr. Hackett disse que a primeira vez que ele falou com a mãe da Shannon foi no dia 9 de maio, quando um grupo de amigos e família foram entregar panfletos com o rosto dela e procurar por ela em Long Island. O que era mentira. Era literalmente mentira, porque ele disse que telefonou pra mãe dela. E ele sabia que estava falando com a mãe dela quando telefonou pra ela. Todo mundo que conhecia o Dr. Peter Hackett, alguns amigos dele também foram interrogados, conversaram ali com a polícia e disseram que ele realmente era um cara muito metido. Quando ele tinha como saber mais da vida de alguém, não importa se era uma pessoa importante pra ele ou não, ele queria saber, ele era metido. Então era normal que ele sempre desse um jeito de se meter nas histórias, nas situações, na vida dos outros. E aí foi confirmado, a polícia literalmente conseguiu confirmar que foi ele que telefonou pra mãe da Shannon pelo celular da esposa dele. Então, o que ele ainda tá mentindo, né? Essa é a pergunta. A Shannon realmente nunca mais foi vista, ok? O Michael, o Joseph e o Peter foram considerados inocentes pelas autoridades. Não havia nenhuma suspeita contra eles. O Peter, no caso, é o Dr. Hackett. O que é muito estranho. Muitos acham que isso foi só realmente desinteresse da polícia, que vasculha aí o pessoal, vê o que o pessoal anda fazendo. O cara tem um abrigo para mulheres sem teto, vê o que ele tá fazendo nesse abrigo. Eles simplesmente consideraram que todos eram inocentes. Um ex-policial chamado John Melia era um investigador particular e ele tinha um cão farejador chamado Blue. Para treinar o cão, eles deram pro Blue um objeto da Shannon para ele farejar por aí e ver se encontrava o corpo dela em algum lugar por lá, né? Porque ela desapareceu lá, nunca mais foi vista, vai que encontram o corpo dela. E eles procuraram na área de Oak Beach durante muito tempo mesmo. E quando eles não tava mais a fim de procurar por ela. E o Blue já tinha feito todo o seu treinamento de farejador e tal, então eles iam parar com tudo. Mas o John, quando tinha um tempo de sobra, o cachorro era dele mesmo, ele ia ainda pra praia pra farejar os corpos, assim, qualquer corpo. Não mais simplesmente procurar um objeto que pertencesse a Shannon. Não, ele ia com o Blue e dizia, cara, procura aí, o que você acha que tem aqui? Procura, fareja. E o Blue saía farejando, e era isso. No dia 10 de dezembro de 2010, John seguiu algo que ele tinha lido em um artigo sobre corpos enterrados perto de estradas e resolveu andar perto de uma rodovia com o Blue farejando. O nome da estrada que ele escolheu era Ocean Parkway, e a praia mais próxima se chamava Gilgo Beach. É uma praia suja, com vegetação alta, não é uma praia para turismo, não é uma praia famosa, é literalmente suja com eras venenosas, insetos e animais peçonhentos, então as pessoas não vão lá, porque realmente é um lugar perigoso. Chegando nessa área, o Blue começou a levantar as orelhas e dar sinais de que tinha encontrado alguma coisa. John caminhou com ele e no meio da vegetação da praia ele encontrou um saco grande, a mais ou menos 15 metros da estrada. Ele memorizou a localização, chamou a polícia e quando abriu esse saco, encontrou um corpo humano. É claro, né? Uma investigação foi iniciada. Times foram enviados para fazer mais buscas em toda a área e ver se haviam mais corpos
enterrados naquela vegetação alta. Mais uma vez, o John Melia resolveu ajudar e foi ele quem encontrou. A 150 metros do primeiro havia outro saco com restos humanos. Sabendo que haviam 2 corpos, eles se perguntaram se tinha mais e decidiram procurar, e até o fim do dia, mais 2 sacos foram encontrados. Essas vítimas ficaram conhecidas como os 4 da praia Gilgo. A polícia sabia que estava procurando por um assassino em série, e eles acreditavam que uma daquelas moças era Shannon Gilbert. Eram 4 mulheres, porém, quando os resultados de DNA voltaram, foi determinado que nenhuma delas era a Shannon. E é aqui que eu vou parar o vídeo de hoje. Amanhã eu venho com a parte 2. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal, se você deixou seu like, se você deixou seu comentário. Eu vejo vocês amanhã. Vamos falar mais sobre a Shannon e todos esses corpos. Quem são essas mulheres? Eu vou dizer amanhã, ok? Obrigada, tchau!